Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica do município de Toropi. A Lei Orgânica é a principal lei do município. As principais normas de organização do município de Toropi estão nesta lei. Por isso mesmo, nós vamos iniciar o estudo da legislação municipal com a Lei Orgânica, por ser a lei mais importante do município e que sempre é cobrada em provas de concurso que pedem ela no edital. Pessoal, a Lei Orgânica Municipal, ela começa dizendo que a organização político-administrativa aqui do município de Toropi, que faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, como a gente sabe, rege-se por esta lei, o município que é organizado de forma autônoma. Quando a Lei Orgânica foi feita, foi mantido o então território do município. E a cidade de Toropi é a sede do município. Até aqui, tudo muito óbvio, nenhuma novidade, raramente isso vai aparecer em prova. O patrimônio do município é tudo que lhe pertence, bens imóveis, bens móveis, semoventes, direitos e ações de qualquer tipo. E os símbolos do município são bandeira, brasão e outros que a lei estabelecer. Bom, esse título primeiro ele é muito introdutório, raramente aparece em questões de prova. Agora, as competências do município são muito cobradas em prova. Nós temos que conhecer o que cabe ao município de Toropi. Porque a Constituição Federal traz umas atribuições que são da União, a Constituição Estadual traz atribuições do Estado e a Lei Orgânica diz o que cabe ao município. O município vai legislar sobre assuntos de interesse local. Tudo que é do interesse local são leis municipais. Os vereadores do município de Toropi vão aprovar essas leis. O município também vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Suplementar a legislação é tratar de assuntos que a lei federal e a lei estadual não trataram. Aí, por lei municipal, se trata desse assunto suplementando aquelas normas federais e estaduais. O município vai instituir e arrecadar os tributos da sua competência. E nós vamos ver lá na parte final da lei orgânica quais são esses tributos, como, por exemplo, o famoso IPTU. Também o município vai criar, organizar e suprimir distritos, aquelas regiões afastadas do centro do município. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão e terceirização, serviços públicos de interesse local. E aí tem uma lista de serviços públicos que cabem ao município, como o transporte coletivo, como o abastecimento de águas e esgotos, cemitérios, a iluminação pública, a limpeza, a coleta do lixo e o atendimento à saúde à população, dentre outros. Também o município vai manter, contando com uma cooperação técnica e financeira da União e do Estado, os programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, que de acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a prioridade do município na educação é justamente essas áreas do ensino fundamental e da pré-escola, que é a educação infantil atualmente. Também serviços de saúde à população, promover o adequado ordenamento territorial, e para isso tem normas urbanas como plano diretor, e promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico aqui do município. Também o município vai promover a cultura e a recreação, fomentar a agropecuária, atividades econômicas, a preservação de florestas e faunas, realizar serviços de assistência social para os necessitados, programas de apoio às práticas desportivas, apoio ao esporte, realizar atividades de defesa civil. Quando acontece um desastre, uma tragédia, o município faz também essa função de defesa civil e, inclusive, combate a incêndio e prevenção de acidentes naturais. Plano diretor é a principal norma do município e também plano de desenvolvimento rural. Programas de alfabetização, obras de diversos tipos para a conservação das vias, parques, praças e jardins. O município vai fixar a tarifa dos serviços públicos, sejam eles concedidos, permitidos ou não. É o município que fixa, por exemplo, qual vai ser o valor do táxi, qual vai ser o valor do ônibus, do transporte coletivo. O município regulamenta o horário de funcionamento dos estabelecimentos, sinaliza vias públicas urbanas e rurais, regulamenta o uso dessas vias,
concede licença para que as atividades funcionem no município. Então, quando tu quer abrir um restaurante, por exemplo, no município, tu vai precisar de uma licença de localização, instalação e funcionamento. E a prefeitura só vai te dar essa licença se ela comprovar, mediante uma inspeção, mediante uma fiscalização, que o teu estabelecimento atende os requisitos da lei. Aí, a prefeitura te dá um alvará, uma licença de localização, instalação e funcionamento. É para isso que existe essa licença, para o município poder fiscalizar todas as atividades desempenhadas para evitar que a saúde da população, principalmente, seja colocada em risco. O município também vai dar licença para a colocação de cartazes, a propaganda em geral, exercício do comércio eventual ou ambulante, realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos e também a prestação do transporte coletivo urbano e intramunicipal. Intramunicipal que é dentro do município. O município também pode instituir a sua guarda municipal, fixar os feriados do município, porque tem feriados federais, estaduais e municipais. E os municipais, cada município fixa os seus. Por isso que às vezes é feriado num município e não é feriado no outro. Também interditar edificações em ruínas e desapropriar por interesse social, necessidade ou utilidade pública. Essas são as competências do município de Toropi. E além dessas, o município vai atuar junto com o Estado e com a União para as competências previstas lá na Constituição Federal. O artigo 23 traz uma lista de competências que são de todos, do governo federal, estadual e dos municípios. Bom, e aí nós vamos avançar agora para o governo municipal. E no governo municipal nós vamos perceber que existem dois poderes no município de Toropi, assim como em qualquer município. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. E é importante cuidar para não confundir com a Constituição Federal. Porque quando tu estuda a Constituição Federal, tu vai encontrar três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Só que esses três poderes só existem no Estado e na União. No município são só dois poderes. Poder judiciário municipal não existe. O poder judiciário ou é federal ou é estadual. Não existe poder judiciário municipal. E uma pegadinha que a banca faz em prova, justamente para tentar te confundir entre a lei orgânica e a Constituição, é afirmar: são poderes do município independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Certo ou errado? Claro que está errado, né? Porque no município são só dois poderes, legislativo e executivo. Quem tem poder judiciário é o Estado e a União. Município só legislativo e executivo. Bom, sobre o poder legislativo do município, nós temos a Câmara Municipal, que tem 9 vereadores na sua composição. Esses 9 vereadores são eleitos por uma legislatura para um mandato de 4 anos, dentre cidadãos que tenham mais de 18 anos, essa é a idade mínima para ser vereador, que estejam no exercício dos seus direitos políticos. O artigo 8º traz a regra de aprovação das deliberações da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, esses 9 vereadores vão votar as matérias e decidir por maioria. E como é que funciona essa maioria? Depende da matéria. A situação é a seguinte: quando a lei orgânica não disser que é maioria absoluta ou maioria de 2/3, é porque é maioria simples. O que é maioria simples? É mais da metade do voto dos presentes na sessão. São 9 vereadores. Se estiverem presentes hoje numa votação, 7 vereadores, quantos votos eu preciso para ter a maioria simples? 4. 4 é mais do que a metade de 7, apesar de não ser mais da metade do que 9. Se estiverem os 9 presentes, eu vou precisar de 5 votos. Se estiverem 5 vereadores presentes, com 3 votos eu já tenho maioria. Então, a maioria simples, que é a regra geral de aprovação das matérias, é mais da metade dos vereadores que estiverem presentes no dia da votação. Para que tenha uma votação, tem que estar presente sempre mais da metade. Então, só vai ter votação na Câmara se 5 dos 9 vereadores estiverem presentes.
Se estiverem 5 presentes, com 3 votos eu tenho maioria. Se estiverem 6 ou 7 presentes, eu vou precisar de 4 votos. E se estiverem presentes 8 ou 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos para aprovar a matéria por maioria simples. Porque a maioria simples é mais da metade do voto dos vereadores que estiverem presentes no dia da sessão. Por outro lado, a maioria absoluta, que vai ser exigida quando a lei orgânica disser que uma matéria é aprovada por maioria absoluta, é mais da metade do total de vereadores, estejam eles presentes ou ausentes no dia da votação. Então, sendo 9 vereadores, vão ser 5 os votos necessários para a maioria absoluta. E não me importa se estão presentes na votação 5, 6, 7, 8 ou 9 vereadores. Eu sempre vou precisar de 5 votos quando for maioria absoluta. E quando for 2/3? 2/3 de 9 é 6. Então a gente pode perceber que as matérias que a lei orgânica achar as mais importantes, ela vai dar um grau de dificuldade maior para aprovação, exigindo o voto de 2/3. Em algumas outras que ela também acha importante, ela vai dizer que é a maioria absoluta. E aí vai precisar sempre de 5 votos. E todas as outras que a lei orgânica não disser que é a maioria absoluta 2/3, é porque é a maioria simples, que é mais da metade dos vereadores presentes no dia da votação. Certo, pessoal? É muito importante a gente entender essa lógica para que a gente possa avançar, porque ao longo do estudo eu vou falar bastante sobre maioria absoluta e maioria de 2/3. E se lá na frente, por acaso, tu não lembrar o que é a maioria absoluta, o que é a maioria de 2/3, volta nesse nosso primeiro vídeo e assiste de novo a explicação. É essencial compreender as maiorias para seguirmos. Vamos adiante, e agora nós temos aqui o período de reunião. Isso cai muito em prova também. Porque a Câmara de Vereadores ela vai ter o seu recesso. Ela vai funcionar de 1º de janeiro a 19 de janeiro. Funciona nos primeiros 19 dias do ano para o recesso de um mês. Porque ela para dia 19 de janeiro e só volta a se reunir no dia 20 de fevereiro. Um mês, então, de parada. E aí ela vai funcionar até o final do ano. Esses são os períodos de funcionamento. Dentro desse período, a Câmara vai ter uma sessão por semana, no dia e hora fixados lá no regimento interno. Então a Câmara se reúne uma vez por semana nesses períodos. Só para de se reunir de 20 de fevereiro, de 20 de janeiro a 19 de fevereiro, não tem sessões. Muito bem. E aí nós temos que o presidente deve encaminhar para o prefeito até o dia 20 de fevereiro de cada ano, a prestação de contas da mesa. Esse é o prazo que o parágrafo 5º coloca. No entanto, nós temos uma pequena contradição, porque a própria lei vai estabelecer depois um prazo diferente. Ela vai dizer lá no artigo 13 que a mesa deve enviar para o prefeito até o dia 1º de março as suas contas do ano anterior. Isso nos parece um pouco contraditório quando a gente olha esses dois artigos na mesma norma. Aqui está falando do presidente e no outro está falando da mesa. Embora aqui fala presidente e lá fala mesa, são as mesmas contas. Então, se eles cobrarem em prova essa data, isso pode ser objeto de recurso. Porque aqui eles estão dizendo que o presidente da Câmara tem que prestar contas todo ano até o dia 20 de fevereiro. E depois, quando fala na mesa, diz que a mesa tem até o dia 1º de março para prestar essas mesmas contas. Fica contraditório. Por isso, se eles cobrarem em prova e nas respostas tiver 20 de fevereiro e 1º de março, a questão vai ter que ser anulada. Porque tem duas respostas possíveis. Porque numa hora a lei diz 20 de fevereiro e na outra diz 1º de março. E por que isso, professor? Porque isso é muito comum em leis municipais. Esse tipo de erro é muito comum em leis municipais. Por isso, a gente tem que cuidar na hora da prova do que a banca está te perguntando. Eu imagino que a banca não vai cobrar essas duas datas, porque se ela cobrar tem muita chance da questão ser anulada, mas está aí a explicação. Bom, o artigo 10 fala sobre a convocação extraordinária da Câmara. Uma convocação extraordinária da Câmara é uma convocação extra, uma convocação para uma sessão além daquelas normalmente marcadas, porque a gente viu que naquele período de funcionamento da Câmara vai ter uma sessão por semana.
Só que, às vezes, uma sessão por semana não é suficiente para deliberar todas as matérias. E aí é feita a convocação extra. E é isso que é a convocação extraordinária. Quem é que pode convocar uma sessão extra da Câmara? O prefeito, o presidente da Câmara ou a maioria absoluta, mais da metade dos vereadores. Eles podem te perguntar na prova isso. Quem é que convoca? Ou eles também podem te perguntar qual é o prazo da convocação. Tem que avisar os vereadores, no mínimo, 24 horas antes da sessão. Duas regras importantes, então, sobre a convocação extraordinária. Quem convoca e a antecedência que os vereadores devem ser comunicados. Isso pode ser perguntado na tua prova. Nessa sessão extraordinária, sessão extra convocada, a Câmara só pode deliberar da matéria para a qual ela foi convocada. Aí nós temos a posse dos vereadores, que vai ser no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, claro, porque a legislatura é um mandato de 4 anos. Aí no dia 1º de janeiro tem a posse daqueles que foram eleitos lá no mês de outubro na eleição. E aí, sob a presidência do vereador mais votado entre os presentes, os demais vereadores vão prestar o compromisso. O presidente faz a leitura desse compromisso, né? E cada um dos vereadores vai declarar assim o prometo. Esse compromisso não costuma cair em prova. O que cai bastante em prova é o prazo que o vereador tem para tomar posse se ele não compareceu lá no dia 1º de janeiro. Se algum vereador eleito não compareceu no dia 1º de janeiro, se ele foi para a farra lá no Réveillon, tomou todas, encheu a cara, não acordou no dia seguinte para a posse, ele tem 15 dias para aparecer. Se em 15 dias ele não aparecer para a posse, perdeu o cargo, salvo motivo justo. Claro, se ele está com problema de saúde, está internado no hospital, ele vai justificar isso. Agora, se ele não tiver uma justificativa e não aparecer dentro de 15 dias, perde o mandato. Então, o prazo para o vereador que não foi tomar posse dia 1º de janeiro aparecer é de 15 dias. Bom, pessoal, depois nós temos aqui a eleição da mesa diretora. É que esses 9 vereadores vão ter uma mesa. Os membros da mesa estão previstos lá no regimento interno, não estão aqui nesta norma. Mas, o que uma mesa de uma Câmara tem? Um presidente, um vice-presidente, um secretário, que fazem o comando dos trabalhos na Câmara. Os vereadores entre si vão eleger uma mesa. Um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser vice, outro vai ser secretário. Essa é a ideia de eleger uma mesa. Essa mesa é eleita por um mandato de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução por mesmo cargo na eleição subsequente. Então, quem foi presidente da Câmara no 1º ano do mandato não pode ser presidente de novo no 2º ano, porque é proibida a recondução por mesmo cargo. Pode ser outro cargo. Então, quem foi presidente da Câmara no 1º ano pode ser secretário no 2º ano? Isso pode. Agora, não pode ser reconduzido para o mesmo cargo na eleição seguinte. Isso cai muito em prova, que o mandato é de 1 ano e que é proibida essa recondução. Muito bem, aí tem algumas regrinhas sobre a escolha da mesa e tudo mais, e é importante observar que qualquer membro da mesa pode ser destituído da mesa pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Destituir um membro da mesa é tirar ele. Então, o presidente da Câmara não está cumprindo bem as funções, os vereadores podem tirar ele pelo voto de 2/3, ou seja, pelo voto de 6 dos 9 vereadores, é possível destituir o membro. Atribuições da mesa. Compete à mesa, além de outras, enviar ao prefeito até o dia 1º de março as contas do ano anterior. Aqui a gente tem aquela contradição, né? Porque antes dizia que o presidente da Câmara tinha que fazer isso até o dia 20 de fevereiro. E aqui diz que é a mesa até o dia 1º de março. 2 vezes a lei orgânica falando a mesma coisa com datas distintas. Também a mesa vai propor ao plenário. O que é o plenário? O plenário são os 9 vereadores. A reunião dos 9 vereadores é o plenário. E a mesa da Câmara vai propor ao plenário projetos de resolução que criam, transformam ou extinguem cargos na Câmara. Quando a prefeitura quer criar novos cargos, o prefeito ou prefeita vai encaminhar projeto de lei para a Câmara. Quando a própria Câmara vai criar cargos na Câmara de Vereadores, aí é um projeto de resolução da mesa que os vereadores vão aprovar. Também cabe à mesa declarar a perda do mandato de vereador, de ofício ou por provocação, elaborar e encaminhar ao prefeito até o dia 15 de julho a proposta de orçamento da Câmara para o ano seguinte. Este prazo está correto, até 15 de julho, então,
e a mesa vai decidir sempre por maioria dos seus membros. Então, se forem, por exemplo, 3 membros na mesa, vai precisar de 2 votos, maioria para aprovação. O nosso próximo assunto são as atribuições da Câmara Municipal. Esse assunto é bastante cobrado em prova e eu preciso explicar ele com mais calma, então eu vou deixar ele para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.